A próxima etapa é de validação do modelo. Então, eu já tenho o meu modelo, eu já tenho uma solução para o modelo, eu não fiz nenhum exemplo numérico ainda, mas meu modelo está completo. Agora, eu posso acreditar no que sai desse modelo? Será que realmente esse modelo pode ser útil na prática? Então, eu quero discutir isso aqui e temos que tomar cuidado porque eu não fiz uma validação completa neste documento que a gente está examinando agora deste modelo. Mas eu quero discutir como é que seria uma validação e mais na frente, em outro segmento de vídeo, eu volto a falar desse modelo porque descobrimos que, na realidade, ele está muito longe de ser válido. Ele não é um modelo válido, não é um muito bom modelo, mas nesse momento eu não sei, eu preciso investigar. Então vamos crer que ele seja e vamos atrás de fazer as verificações necessárias. Como é que isso é feito? Para validar um modelo, aqui estão as 4 perguntas que nós precisamos fazer. Primeiro, o modelo endereça o problema original. Lembra que eu tinha um problema de negócio, um business problem. Meu business problem era, eu não sei quantos documentos marcar manualmente. Isso é o problema original que eu tinha. Então, meu modelo, primeiro, ele só vai ser válido se ele conseguir responder a esta pergunta completamente ou talvez parcialmente. Depois, o modelo é usável. Ele pode ser utilizado na prática. Por exemplo, se você bolar um modelo que tem centenas de parâmetros e cada um desses parâmetros tem que ser estimado e fica praticamente impossível a gente colher todos os dados para plugar dentro do modelo, embora você tenha um modelo, ele não é útil, não é usável e não vai ser possível usá-lo na prática. Depois, seu modelo tem que ser acurado o suficiente. Em outras palavras, se eu comparar a saída do meu modelo com a saída no mundo real, o modelo tenta capturar aspectos do mundo real. Então, se eu fizesse uma comparação entre o que acontece no mundo real e o que acontece no meu modelo, as coisas vão bater mais ou menos. Porque se não baterem, eu não tenho acurácia talvez suficiente no meu modelo para que ele seja útil para predizer comportamento ou para responder a perguntas que um tomador de decisão possa ter. Veja que eu digo aqui acurácia suficiente, porque todo modelo tem inacurácias, todo modelo tem simplificações, todo modelo está, digamos, errado de alguma forma porque fizemos simplificações. Mas ele pode ser suficientemente acurado para ser útil na prática. E depois nós temos que perguntar sobre as suposições. Isso tem a ver, na verdade, com o 3 também, né? Quer dizer, as suposições que eu fiz durante a minha modelagem, elas realmente se aplicam? Isso é necessário fazer essa quarta pergunta, principalmente quando a gente não tem acurácia e quando a gente tem que refinar o modelo e eu tenho que examinar minhas suposições para ver quais estão ok aparentemente e quais parecem não seguir o que realmente ocorre na prática. Então vamos tentar responder a essas 4 perguntas para este modelo que bolamos agora. A primeira pergunta, o modelo endereça o problema original? Meu problema original era achar o valor ótimo de t. Claramente aqui eu estou ok, porque o meu modelo ele calcula o valor ótimo de t. Então eu respondo exatamente a pergunta que foi colocado no Business Problem. A pergunta 2, será que ele pode ser utilizado na prática? Na prática eu tenho que obter 2 dados. As entradas do meu modelo são basicamente duas entradas. Eu tenho os documentos, o conjunto D, isso é uma entrada do meu modelo. E a segunda é a preferência do decisor entre custo e qualidade. Lembra que tem um parâmetro alfa, que faz parte da minha função de utilidade. E eu preciso, portanto, achar essas 2 coisas para poder usar meu modelo na prática. Claramente, o conjunto de documentos eu tenho que ter, senão eu não tenho sequer um problema a resolver de marcação. Então, isso não é problema. Mas o alfa, será que eu posso achar o alfa?
Eu não posso chegar num decisor e dizer, olhe, eu tenho um parâmetro alfa entre 0 e 1 que diz se você prefere custo ou se você prefere qualidade. Me diz qual é seu alfa, por favor. É ponto 5, ponto 7, ponto 9, ponto 2? Eu não posso fazer uma pergunta dessas porque o decisor não vai conseguir responder. Ele não sabe colocar um número do meu modelo com o que tem na cabeça dele quanto à preferência. Mas se eu der alguns exemplos concretos para ele, se eu falar, olha, aqui está uma marcação, ela custou tanto e a qualidade é o que você está vendo aí. Se eu der algumas tuplas, né? Custo, qualidade. Eu dou várias tuplas e eu digo qual é a mais bacana para você, a melhor tupla, que te dá melhor utilidade. Então, eu acho que a gente poderia achar o valor de alfa. Claro que isso não é uma validação completa, eu estou simplesmente dizendo, eu acredito que o modelo possa ser usado na prática. Eu consigo achar, eu acho, um valor de alfa. Eu teria que, obviamente, continuar com a validação com gente real, um decisor real, para fazer todos esses passos. Mas, por enquanto, eu estou fazendo um exercício mental de validação apenas. A pergunta 3, que é, será que eu tenho acurácia suficiente? Eu tenho que fazer experimentos com dados reais para fazer isso, e eu não tenho dados reais, então eu, nesse momento, tomando meu chopp, fazendo exercício mental de validação, eu não posso continuar, mas eu decidi fazer o seguinte, vamos fuçar com esse modelo, vamos pelo menos pegar um exemplo real, numérico, ver o que acontece e com isso ver o que a gente acha, ok? Então estou no meio da validação, estou no modo de fuçar e vamos ver o que acontece, se a coisa está pelo menos mais ou menos cheirando legal. Então, eu vou fazer o seguinte exemplo concreto. Vamos supor que todos os documentos sejam do mesmo tamanho. É mais uma suposição para simplificar meu trabalho aqui. Seria um primeiro exemplo, entre outros, que eu poderia fazer. Todos os documentos têm o mesmo tamanho. E vamos supor que o decisor prefere qualidade. Então, o alfa tem que ser perto de 0. Vamos colocar alfa igual a 0,2, que é tipicamente, que seria aqui alguém representando alguém que gosta mais de qualidade, não se importa tanto com custo. Muito bem. O que aconteceria, então, com a minha utilidade? Minha utilidade vai ser isso daqui. Utilidade, se você examina a função original e plugar os valores que a gente tem, eu vou ter exatamente esta equação aqui, esta relação, e eu posso traçar o gráfico. Eu acho que eu usei MATLAB aqui para traçar esse gráfico, se não me engano, com D igual a 1000. Eu tenho 1000 documentos, portanto, a cardinalidade de D aqui é 1000, e eu variei nesse gráfico que vocês estão aqui, eu variei aqui no eixo horizontal o T, a cardinalidade de T, qual é o tamanho do conjunto treinamento. Então aqui vai variar de 0 a 1000, um conjunto de treinamento muito pequeno, o que vai me dar uma qualidade péssima, deve me dar uma qualidade péssima e um custo legal, mas a utilidade vai ser ruim. E eu posso também usar um conjunto de treinamento quase todo o meu conjunto de documentos, em cujo caso eu vou ter um custo muito alto e eu vou ter uma qualidade muito boa. Mas você vê que nos dois casos a utilidade está perto de 0. Por quê? Porque aqui eu tenho qualidade péssima e aqui eu tenho custo péssimo. E entre os dois deve ter um ótimo que está aqui. Está vendo aqui que parece ser mais ou menos 800 documentos seriam necessários neste exemplo particular. Eu faria a marcação de 800 documentos manualmente e os demais 200 eu poderia fazer automaticamente para ter a melhor utilidade para o meu decision maker, para um alfa igual a 0,2, porque o meu decision maker estava querendo muita qualidade.
Se eu alterar o alfa agora e eu for para um alfa 0,8, que significa alguém que é muito sensível a custo, quero diminuir custos, eu topo uma qualidade menor, então eu posso achar aqui, eu posso verificar aqui o que acontece com esse valor de alfa. Vocês vão ver que agora eu teria 200, o valor ótimo aqui seria 200 documentos marcados manualmente e os outros 800 marcados automaticamente. À medida em que eu variar o alfa, portanto, eu terei esse ponto ótimo aqui variando mais para a esquerda ou mais para a direita, e é isso que variaria para diferentes decisores. Então, isso não é uma validação da acurácia, né? Nossa terceira pergunta de validação é: será que eu tenho acurácia? Eu não tenho aqui certeza de que eu tenho acurácia suficiente para o valor de t, né, da cardinalidade de t, mas pelo menos, de acordo com o meu nariz, intuitivamente, parece que ele está se comportando conforme o esperado. Pelo menos isso, mas é uma validação incipiente ainda. Depois eu teria que, na quarta pergunta, falar ou verificar a validade das suposições. Então, aqui, que suposições eu tenho? Minhas suposições são, aqui eu listei as 3 suposições principais. Meu custo de marcação manual é igual ao tamanho do documento. A preferência de um decisor pode ser capturada por um único número chamado alfa entre 0 e 1. E a qualidade é definida como sendo a probabilidade do documento mais similar a D estar em T. É aquela suposição que eu fiz para fugir de uma simulação e conseguir completar o meu trabalho, obter minhas curvas matematicamente. A primeira suposição, será que o custo igual a tamanho de D é legal? A gente teria que investigar mais detalhadamente no futuro. Tá? Eu preciso fazer mais trabalho aqui e a gente tem mais na frente um outro vídeo que fala de como essa validação prosseguiu, o que aconteceu. Com respeito à suposição 2, nós podemos fazer o que a gente chama um exame de sensibilidade, um estudo de sensibilidade. O que é isso aqui? Como é que o modelo se comporta quando eu tenho pequenas variações de alfa? Porque se eu tiver uma pequena variação de alfa dando uma grande mudança no resultado, eu vou ser obrigado a obter o valor de alfa com muita acurácia e isso pode ser difícil. Quer dizer, meu modelo vai ser útil se eu conseguir capturar um alfa suficientemente acurado para representar realmente a preferência do meu decisor. E se não houver muita sensibilidade com respeito a alfa, se o alfa puder variar 10% para lá, 10% para cá e não causar grandes problemas no meu T ótimo, então meu modelo vai ser mais robusto. A gente diz que ele é mais robusto e isso é uma coisa boa. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Quando alfa é igual a 0,2, quando eu faço um incremento de 10% no alfa, o meu T ótimo baixa em 2,5%. Então não tem muita sensibilidade aqui. Mas quando o alfa é igual a 0,8, fazer um pequeno incremento de 10% aqui causa 40% de mudança em T ótimo. Quer dizer, meu modelo não é muito robusto aqui, tá? Então o que você pode ver é que o resultado é muito sensível à preferência do decisor quando este decisor prefere diminuir custos. Então, se você tiver um tal decisor que prefere diminuir custos, o valor de alfa vai ter que ser estimado com muito maior acurácia e meu modelo é meio complicadinho, porque já não tenho tanta certeza que eu possa estimar alfa bem para representar o que o decisor prefere. Então, preciso aqui de mais trabalho de validação aqui, mas eu estou mostrando algumas considerações que a gente pode fazer, tá?
Com respeito à suposição S3, que é a mais crítica, lembra que essa suposição, que a qualidade é definida como a probabilidade de achar o melhor documento mais similar no treinamento, eu fiz essa suposição só para poder continuar minha análise analítica. Eu nunca achei que ela fosse boa. E, de fato, quando a gente examinou um pouco na prática essa suposição, ela é completamente errada. Tem um problema, a suposição não é válida e, portanto, essa relação que a gente tinha, que a gente usou, essa relação aqui, ela realmente não se aplica. Então, em outro documento eu vou falar novamente sobre validação, porque precisamos de muito trabalho ainda para ter um modelo bacana, mas por enquanto eu fiz um primeiro passo, posso descobrir até que meu modelo não é útil, como é o caso aqui, esse modelo não é suficientemente acurado, mas pelo menos aqui você viu os passos que eu sigo quando eu inicio a modelagem matemática. Bom, vamos terminar a etapa 5 e etapa 6. Etapa 5 é empacotamento do modelo. Aqui eu não fiz nenhum empacotamento, então eu não vou falar disso aqui, mas em outras aulas eu vou falar sobre empacotamento de modelos, como é que você poderia fazer isso, mas basicamente você tem que pegar todos os seus dados, todo o seu modelo, toda a informação que você tem e disponibilizar publicamente para que algum pesquisador possa reproduzir os seus resultados. Por enquanto, eu vou pular essa etapa e voltar e falar da etapa 6. A manutenção do modelo, o que significa manutenção? Manutenção significa, eu estou usando o modelo, eu validei, ele está bacana, mas às vezes as condições podem mudar, o problema original pode mudar, algum fator que eu negligenciei no passado pode se tornar importante, eu tenho que remodelar. Então isso seria uma fase de manutenção. No nosso caso, eu nem cheguei a fechar o primeiro modelo útil. Eu ainda estou na minha primeira tentativa, que não funcionou, quer dizer, minha função de qualidade não é válida, já sei disso. Quer dizer, eu não mostrei isso para vocês, mas eu estou adiantando o fato de que, quando a gente continuou a fazer a validação, nós descobrimos que essa função não é válida. Então, a gente fez uma segunda iteração, que eu vou discutir mais na frente, e que tem resultados mais interessantes, mas ainda não completamente validados, porque a validação é uma tarefa árdua, e a gente vai falar disso mais na frente, em mais detalhes, mas só para você ter uma ideia, aqui está uma figura que mostra uma qualidade mais válida. Aqui está qualidade em função do tamanho T, tá vendo? À medida em que eu mudo o tamanho T, aqui está a qualidade. Eu não estou falando aqui a utilidade, estou falando só da qualidade, né? O nosso modelo original usava uma função de qualidade que era simplesmente assim, né? Era uma função linear, e a gente vê agora que a função, na realidade, não é linear. Quando a gente fuçou mais na prática, a gente viu que a verdadeira função de qualidade é muito melhor aproximada por ou esses pontos pretos que são a realidade, ou então essa aproximação aqui que é uma regressão não linear em azul. Então, está muito longe essa curva azul dessa curva aqui, dessa reta vermelha, que é o que a gente tem no nosso modelo atual. Então, claramente eu estou com um problema de validade. Aqui uma suposição que não está legal e que precisa ser ajeitada. Adiantando um pouco ainda a informação, aqui está um resultado que a gente vai discutir num outro vídeo, que mostra, por exemplo, a utilidade num modelo mais válido, embora não tenha sido também completamente validado. E vocês podem ver aqui que nessa curva azul aqui, nós temos uma curva bastante diferente do que a gente viu antes. A gente tem um valor ótimo muito menor aqui, perto de 20 ou 30, porque a qualidade cresce muito rapidamente no início. Então isso é algo que vem de uma segunda iteração do nosso modelo,
Não é que faça parte da manutenção do modelo, mas faz parte da primeira iteração, da segunda iteração para tentar obter um modelo válido. Muito obrigado.